6h18. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora de falar de esportes nesta terça-feira. Alô, Antônio Carmo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado, um abraço para você, Cláudio Nicolini, um bom dia especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo nesta terça-feira. É isso, para a galera que está com a gente em 102,9 FM, aliás, sonzão da Band Vale arrebentando em toda a região. Obrigado pelo carinho da audiência e a galera também no digital, aí nos vê e nos ouve em youtube.com/rádio Band Vale FM. Todo Primeira Hora Regional e o Jornal do Meio-Dia são transmitidos pelo nosso YouTube. Meu querido Antônio Carmo, terça-feira, véspera de Copa Intercontinental, véspera de decisão da Copa do Brasil. O Flamengo treinou ontem já em Abu Dhabi, está treinando já lá na Arábia para amanhã enfrentar o Cruz Azul. Quem passar pega o Pirâmides do Egito, que lá em setembro despachou o Al-Ahly dos cabeças de pano dos Emirados Árabes. O Al-Ahly ficou pelo caminho e o Pirâmides é o adversário do vencedor de Cruz Azul e Flamengo. Você já deu uma olhada nesse Cruz Azul? Assusta? Não? Flamengo é franco favorito? O cansaço pesa até onde? O que dá para falar desse Flamengo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão de tudo? Exclamação. O Cruz Azul é um bom time, de bons investimentos. O futebol mexicano está muito forte, ao longo dos últimos anos ele vem se credenciando para isso, com grandes investimentos, grandes contratações, e dinheiro não está faltando lá para o futebol mexicano, não. O Cruz Azul tem um elenco avaliado aí em quase 100 milhões, né, de euros, é um time caro do futebol mexicano. A gente olha assim, Nicolini, a soberba brasileira, contra o México e tal, não sei o quê, mas é bom lembrar, o Palmeiras perdeu do Tigre em 2021, o Botafogo perdeu ano passado do Pachuca, então os times mexicanos, eles têm dado trabalho, já teve lá atrás um outro time que ganhou também, naquele outro formato da Copa aí, do Intercontinental, Copa do Mundo, chame como quiser, né? Então, o jogo, teoricamente, não é fácil não. O Flamengo tem um elenco melhor, tem jogadores mais conhecidos, mais capacitados, mas é um jogo só e o Cruz Azul não vai a passeio lá para esse torneio intercontinental, vai para tentar ganhar, vai buscando um resultado que lhe dê a chance de chegar a uma final contra o PSG na semana que vem. Então o Flamengo, eu penso assim, pode ser considerado favorito, meio favorito, tem bola, tem mais condições. Agora tem tudo isso, o Cruz Azul, o pessoal lá do México estava falando, Nicolini, que a grande vantagem é que o Cruz Azul fez cerca de 20 jogos a menos do que o Flamengo neste ano. Enquanto o Flamengo chegou lá no fim de semana, o Cruz Azul já estava lá, treinando já com mais tranquilidade, jogou menos no futebol mexicano e agora vai em busca também de chegar a essa decisão do torneio intercontinental. Então o Flamengo vai ter que botar a bola no chão, vai ter que jogar amanhã. Não me parece ser um jogo fácil, não. É claro que às vezes você tem uma avaliação, né, Nicolini? Começa o jogo, um time faz 1-0, logo abre 2 e a partida fica muito mais fácil, né? Isso pode ocorrer amanhã pelo lado do Flamengo. Mas é bom tomar cuidado, esse Cruz Azul não é um time qualquer, não é, com todo respeito, o Boa Vista, não é o Madureira, não é o São Cristóvão. É um time que pode sim complicar a vida do Flamengo. Até porque, Nicolini, o Flamengo fechou aí o ano sem jogar um grandioso futebol. Foi campeão com todos os méritos. Na final da Libertadores jogou mais do que o Palmeiras. E no Brasileirão aproveitou-se aí na reta final, né? Foi ganhando os jogos que precisava e de uma maneira até tranquila ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas não está sobrando, assim, a gente não vê esse Flamengo mostrando um futebol extraordinário, espetacular. Nossa, Botafogo, ano passado, vejo eu, Nicolini, nesse momento jogava mais bola do que o Flamengo joga hoje. Para mim, era campeão da Libertadores e campeão brasileiro, jogando um futebol mais bonito de ser visto. Um futebol que apresentava melhores qualidades técnicas. Será que agora não é mais competitivo? Quem? O Flamengo.
Será que agora não é mais competitivo? Jogar bonito é pros outros, nós queremos é ganhar título, inclusive o Continental, dizem os flamenguistas. Todo mundo fala isso, Nicolini, que nessa hora não é importante e não é jogar bem, é vencer. Então, eu estou falando, o Flamengo não está sobrando, assim, ele foi campeão brasileiro, foi, mas não sobrou, assim, não foi uma conquista com aquela folga gigantesca, tudo mais. Então, ele chega apresentando o futebol, que o futebol brasileiro aí pode mostrar neste momento. Então, não vejo, assim, o Flamengo tão superior ao Cruz Azul, mas vejo melhor, com seus jogadores, com a sua história, e me parece até com interesse também aí muito grande do Flamengo de conquistar esse título. Mas vamos para o jogo, né? Vamos esperar amanhã. É isso. Vamos para o jogo amanhã, Flamengo e Cruz Azul, 14h, meu querido Antônio Carmo, vamos ficar de olho, o Intercontinental. Olha, Antônio Carmo, nesta segunda-feira, foram apresentados, aí começam a aparecer agora as listas, os melhores do ano. Isso. Uma das mais tradicionais aqui do Brasil é o Bola de Prata, que foi instituído pela revista Placar, que você conhece tão bem. O grupo ESPN abraçou essa ideia nos últimos anos e vem colocando essa seleção do Bola de Prata, que segue com seu respeito junto à crônica. É sempre muito falada a questão do Bola de Prata. Eu vou trazer aqui para você quem foi colocado. Tá? O goleiro, o Walter do Mirassol. O Walter é aquele que jogou no Corinthians, que saiu meio que pela porta do fundo, foi pro Cuiabá, caiu, o Mirassol foi lá, pegou o Walter a preço de banana, como diz o outro, e falou, vem cá, você vai ser meu titular experiente, tem quase 40 anos o Walter, botou na meta e fez um campeonataço de um dos times que menos perdeu no Campeonato Brasileiro, eu acho merecido. Lateral direito, Paulo Henrique do Vasco, que chegou até na seleção. A zaga tem Léo Pereira e Fabrício Bruno do Cruzeiro. Fabrício Bruno é aquele que tomou o drible do Neymar sem perna. É aquele mesmo, mas é bola de prata, vai para a seleção. Eu acho um zagueiro medíocre. Eu acho um zagueiro medíocre, Antônio Carlos. Falhou na seleção no jogo contra o Japão. Ele era do Flamengo. O Flamengo não quis ficar com ele, vendeu para o Cruzeiro. É isso. E o outro é o do Flamengo, é o Léo Pereira, o moço que era de Bragança Paulista. Lateral esquerdo, o jovem King Naldo, do Mirassol, que dá saudades ao torcedor do São Paulo. No meio-campo, Lucas Romero, do Cruzeiro, Matheus Pereira, do Cruzeiro e Arrascaeta, do Flamengo. No ataque, Pedro, do Flamengo, Caio Jorge, do Cruzeiro, Vitor Roque, do Palmeiras, né? O artilheiro, o Caio Jorge, do Cruzeiro. E eu falei do artilheiro, Antônio Carmo, que só antes de você explanar, num dos grupos que eu participo aqui, da Associação dos Cronistas Esportivos de Taubaté, acabaram de colocar lá assim, ó, dá uma olhada só o nível que era a bola de prata de 82. Carlos da Ponte Preta no gol, Leandro, lateral direito do Flamengo, Juninho Fonseca e Edinho Nazaré, os dois zagueiros, um da Ponte e outro do Fluminense, o Vladimir do Corinthians na lateral esquerda, o Batista do Grêmio, baita volante, Pita e Zico, os dois meias, um do Santos, outro do Flamengo, Lúcio Bala do Guarani, que você morre de saudade, Antônio Carlos, Careca e Birubiru, os atacantes. O artilheiro foi o Zico, como também levou a bola de ouro, que dessa vez vai pro Arrascaeta, é isso, Antônio Carmo? Foi para o Arrascaeta. Bola de prata é interessante, Nicolini. A bola de prata começou a ser mostrada pela revista Placar em 1970, que foi o ano do lançamento da revista no Brasil. E aí o que eles definiram? O Pelé não participava. Ele ia ao concurso e recebeu uma bola de prata. O Santos estava jogando lá no Suriname. Eles foram entregar a bola de prata para o Pelé. Santos jogava, né? Só não jogou em São Manuel e Suzano. E aí jogando em qualquer lugar. E aí o Pelé não vai concorrer, porque a bola de prata, Nicolini, naquele período e até hoje, ela é escolhida de uma maneira mais regular, assim, para os jogadores, que são dadas notas de tudo quanto é jogo. Então, o jogador toma 8, leva 8 no primeiro jogo, 4 no segundo, aí a média cai para 6, depois um 5,5, um 7, vai somando, e pega-se a média, vê o número de jogos, tem que ter um número mínimo de jogos para ter um regulamento lá. A primeira, já que você pegou então, eu achei aqui, a primeira seleção da bola de prata de 1970, sem o Pelé, teve o Picasso do Bahia, Humberto Monteiro do Atlético Mineiro, Brito do Cruzeiro, Reis do Flamengo e Everaldo do Grêmio.
o Zanata do Flamengo, o Dirceu Lopes do Cruzeiro, o Samarone do Fluminense, o Vaguinho do Atlético Mineiro, o Tussão do Cruzeiro e o Paulo César Caju do Botafogo. Foi a primeira. Depois disso já tivemos tantas seleções, você lembrou aí de 82, né? Com o Zico já arrebentando, então a gente teve muitas seleções. É interessante por aquilo que a gente sempre tem vê. Jabuticaba, né? Que nem eu falei do Lúcio Bala do Guarani, que nunca foi um gênio, mas naquele ano o Guarani na primeira jogou naquele ano, arrebentou com o Careca. Você pegar aí o Flamengo, o Guarani, que quase chegou na final, ele perdeu a semifinal para o Flamengo, talvez o maior jogo que o Zico fez, um dos maiores, talvez o maior jogo do Zico, nos 3-1 do Flamengo, no Brinco de Ouro da Princesa, com 52 mil torcedores, 3-1, 3 gols dele. O Lúcio jogava muito. O ataque do Guarani era Lúcio, Jorge Mendonça, Careca e Hernani Banana. Era um time espetacular. E aí o Flamengo tinha, né? Só de falar do Zico, pronto. E ganhou por 3-1 lá. E foi um jogo sensacional, depois do Flamengo ter vencido por 2-1 o jogo de ida no Maracanã. Então tinha isso. Como pega agora, Nicolas, se um cara lá assim de fora olha e fala assim, opa, seleção do Brasileirão aqui, deixa eu ver. Lateral esquerdo, Reinaldo, um garoto novo que surgiu aí. Não, é aquele mesmo que jogou no São Paulo, no Grêmio, não sei onde, mas não está com 30 e tantos anos, no Mirassol. Acho que é 36. Ele é o craque, ele foi o melhor lateral esquerdo da seleção, sim. Então é por isso que não tem lateral esquerdo na seleção brasileira. Quem é o lateral esquerdo da seleção? Não tem. Né? O Paulo Henrique do Vasco foi para a seleção. O Reinaldo vai ser convocado para a seleção brasileira, Nicolas? Como você falou do Lúcio Bala, nunca vai ser. Poderia ter sido lá no São Paulo, há 10 anos atrás, né? 8 anos atrás, sei lá, quando ele jogou no São Paulo, que era um outro momento. Então, não vai ser convocado para a seleção brasileira. Então, tirando isso daí, o Rossi, que é um bom goleiro, mas nada de extraordinário, perdeu, que eu falar aqui da seleção da CBF também. O Walter, é o melhor goleiro do campeonato. Foi os dois do Mirassol, com o mérito do Mirassol no campeonato. Então aí entra a regularidade. Durante o campeonato inteiro, o Walter pegou pênalti do Memphis Depay, lá no jogo do Mirassol e Corinthians, naquele jogo ele tirou uma nota 9, e por aí vai. E foi bem no campeonato inteiro, né? Aí foi eleito o craque. Então a gente vê aí, Nicolas, o Paulo Henrique, por exemplo, na lateral direita, foi convocado para a seleção brasileira, eleito. Bom, mas é jovem, aí dá para você apostar, fala, peraí, quem sabe esse garoto possa vir a ser o lateral da seleção brasileira. Aí você tem o Vitor Roque, tem o Caio Jorge, tem jogadores que podem efetivamente atuar ainda pela seleção brasileira. O craque, o Arrascaeta, que foi do Flamengo, eu acho que sempre tem que ser feito assim, o craque do campeonato, para mim, ele tem que sempre ser do campeão. E aí você pega a seleção da CBF ontem, né? Que aí não foi o Rossi, não foi o Walter, foi o Rossi no gol. Lateral direito, Paulo Henrique, lateral esquerdo, Reinaldo, a mesma coisa. Zagueiros também, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Aí no meio campo entrou o Jorginho, né? Entrou o Jorginho e o Lucas Romero. Esse Fabrício Bruno deve ter um marketing espetacular. Me desculpa, Antônio, eu não consigo tá na seleção. ver. Não, jogador comum, não tem nada extraordinário. E aí você pega o Éder Militão, que briga aí com ele, do Real Madrid, saiu machucado domingo, só volta a jogar em maio. E ele participou de 50%, 60% dos jogos do Real Madrid. Ele um chinelinho, só vive machucado. Esse Éder Militão, não confie nele, não adianta convocar pensando em Copa. Para começar, um jogador, nota 5,5 no máximo. Não adianta falar, nossa, como o Romário ficou fora na Copa de 2098, machucado, nossa, que desfalque. Puxa, dá para levar o Romário machucado na cama, vamos deixar ele lá. Não teve jeito. O Éder Militão fala, beleza, segue a vida, a gente vai buscar um outro aqui. E aí o Fabrício Bruno, né, que tem esse, como você disse, esse bom cartaz aí com o pessoal todo. Aí lá da CBF foi Jorginho e Lucas Romero também no Cruzeiro, não é nada disso, mas é um jogador que aparece bem aí, com o Matheus Pereira, que é melhor, e o Arrascaeta, o Caio Jorge e o Vitor Roque, né? O técnico eleito pela CBF foi Rafael Guanais, Nicolai, que neste ano comemora 10 anos do seu primeiro título de campeão, quando foi campeão da Bezinha com o São Carlos. 2 anos antes ele tinha subido com o Atlético Joseense, 3 anos antes, mas subido como 3º, 4º lugar.
como campeão. O primeiro título dele foi há 10 anos com o São Carlos, depois foi campeão da Copa do Brasil pelo Votuporanguense, e ganhou também Campeonato Paranaense com o time B do Atlético Paranaense, né? E agora esse ano fez um grande trabalho, foi eleito técnico do ano pela CBF, Rafael Guanais, desbancou Abel Ferreira, desbancou Felipe Luiz, né? O craque, o Arrascaeta e a revelação do campeonato, o Rayão. Fica por aí. Entre um ali e saiu. Daí você olha assim, você fala assim, o quarto colocado teve mais jogadores na seleção do que o segundo, que foi o Palmeiras. Então é a regularidade, o que é? O Cruzeiro, o terceiro colocado, teve mais jogadores do que o Flamengo, na bola de prata, acho que é isso. Então, são coisas que a gente analisa assim, vê ao longo do campeonato, um campeonato que teve um Flamengo dominante ao longo de praticamente toda a competição, liderando o campeonato na maioria das rodadas, né, perdendo só 5 jogos, assim como o Cruzeiro também. O Cruzeiro perdeu 6, e aí vai, né? E por aí são coisas interessantes que a gente acompanha nesse final do ano. E aí vem aquela. Aí não tem o VAR, pelo menos, né, Nicolene? Tem as discussões. Pelo amor de Deus, Rafael Guanais, o melhor técnico. O melhor técnico foi o Felipe Luiz, foi o campeão. Rafael Guanais podia receber de revelação, eu penso assim, né? Mas ele botou o Mirassol em 4º lugar. É mais difícil colocar o Mirassol em 4º lugar do que o Flamengo em 1º, né? Porque o Flamengo já tem toda a estrutura e tal. Boa foi discussão. Campeão, Felipe Luiz. É boa discussão. Então não tem o VAR para resolver isso aí. Discutam aí vocês e vejam o que acham por aí afora, tá certo? Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Achei importante a gente falar da bola de prata, que é uma das listas mais tradicionais aqui do futebol brasileiro, como o nosso Carmopédia sabe tudo, cantou a bola aqui desde 1970, por isso que ela passou de novo aqui pelo nosso bate-papo esportivo. Sabe quem ganhou a bola de prata como melhor lateral esquerdo de 1971? Foi um jogador chamado Carlindo, ele era do Ceará. Foi eleito, e junto com ele, o Tião Abatiá, centroavante do Coritiba. Então, era a regularidade, aquilo que a gente fala. Antigamente, Nicolas, se dava muita nota 8, 9, 10 na bola de prata. Hoje, nota 8, acho que a última nota 10 dada na bola de prata foi para o Giovani, em 95, naquele Santos e Fluminense, que o Giovani só não fez chover no Pacaembu. E ali ele jogou uma partida que Pelé assinaria a camisa 10 do Giovani. Então, aí hoje, para um cara tirar, não sei se foi, dele eu lembro bem que ele tirou um 10. E lá para cá, não sei se teve aí, eu não vi as coisas da bola de prata ontem, as informações. Mas aí, antigamente era mais comum, né? Qualquer jogador que fizesse uma boa partida era um 8, 9, hoje é 6, 6,5, há um rigor maior. Mas assim vai, e a gente vai acompanhar. É isso, muito bom, Antônio Carmo, bela resenha. Olha, outra coisa que vale resenha foi o jogo de ontem do Alcaraz com o João Fonseca, hein? Tem amistoso no tênis também, mas só a primeira partida entre os dois, eles nunca se enfrentaram num jogo oficial, e tá tendo aí esse festival, e eles jogaram, deu Alcaraz no tie-break 2-1, é hora de se aproximar. E o João Fonseca está entrando nesse meio. Meu querido Antônio Carmo vai agora para o Australia Open, que é o primeiro Grand Slam do ano, no começo do ano, lá na terra do canguru. Nós vamos falar disso aqui ano que vem. E aí é a hora da onça beber água, como diz o professor Dalvi, né? Vamos ver como é que vai ser 2026. Para fazer um jogo contra o Alcaraz num grande torneio, nesse momento está um pouco mais difícil. E aí, Nico, faz um amistoso, um jogo festivo lá nos Estados Unidos, né? Perdeu 2-1, perdeu o primeiro set, ganhou o segundo, vice-versa, e perdeu no tie-break. Depois, no super tie-break lá, de 10 pontos. E aí, ele não fez feio, quer dizer, imagina se ele joga e perde lá 2-0, 6-1, 6-0. 6-0, 6-1. Era melhor nem ter feito esse amistoso. É igual coisa, o time vai fazer um amistoso contra um time grande, toma de 7-1. Nossa, se a gente não fosse, era melhor. Então, ele mostrou que tem bola. O Alcaraz esse ano ganhou 8 títulos, 2 grandes slams. O João Fonseca ganhou 2 torneios bem menores, subiu muito, está entre os 30 melhores. O Alcaraz ali é sempre o primeiro, o segundo. E aí, o João Fonseca vai escrevendo o seu nome aí de uma maneira interessante. E jogos festivos assim acontecem, é bom para ele também já começar a enfrentar, não enfrentou até hoje, né, um Djokovic, um Sinner, um Alcaraz, mesmo que seja num jogo festivo, é bom. É isso, tá aí um registro importante, foi bacana de ver
esse jogo, e o João Fonseca batendo uma bolinha, nada mais, nada menos, com o Alcaraz, que deve comandar o tênis mundial no próximo ano e nos próximos anos. O jovem Alcaraz joga muita bola. Vindo aqui para a nossa celeuma doméstica, meu querido Antônio Carmo, ontem a gente não falou, é muita coisa. Teve treta no jogo treino do São José. São José anuncia treta no jogo treino, jogador machucado na pré-temporada. Olha, tô quase chamando o João Marcos dos Santos nesse fim de ano para a Águia, hein? Que coisa, ô Antônio Carmo. Não, você tem que chamar várzea, São Benedito. Apareceu aí. Chamar Apareceu. São Benedito, São José, Santo Antônio, mandar o pessoal. Esse Santos dá uma benzida lá, né? Porque o São José terminou o campeonato da Copa Paulista, né, com o departamento médico do São José, o São José estava competindo com o São Paulo. Qual time tinha mais jogador no departamento médico, né? Terminou a Copa Paulista sem 2, 3 titulares, todos eles machucados, muitas lesões. Trocou, fez algumas trocas aí já, pensando na temporada do ano que vem. Aí tem contusão. O lateral esquerdo Felipe Borges, que voltou agora, né? Jogou Paulista, saiu, voltou, teve uma lesão no joelho, vai ter que operar o menisco, 40 dias fora aí, e os outros 2 machucados já são mais simples. Vai se recuperar, né? Com o Neymar. E agora o jogo treino lá, né, que lá em Portugal, o pessoal amistoso, sabe como é que chama amistoso em Portugal? Chama-se jogo amigável. Então o São José foi fazer um jogo amigável. Amigável, não teve nada, né? Então, nada. Então é o seguinte, muitos torcedores falaram assim, peraí, vamos botar o São José no MMA, já se não dá no futebol, no MMA dá, porque bateu lá e tal. Então, é claro que você vai fazer um jogo treino, qualquer que seja, você vai na base da amizade mesmo, recebe o time, boa-vinda, tudo bem, tal, beleza, tá aqui ó, o vestiário, usa aí, depois tem um almoço aqui, vamos fazer uma confraternização, é um jogo treino. O Suzano está na Série A3, ou Série A4, não sei, São José na Série A2, então não são adversários, então é legal para os times, né, fazerem ali uma experiência para os treinadores e tal. Mas aí acontece, Nicolini, pode ser jogo amigável, casado solteiro, né, que depois, se acontece uma bagunça ali, vai todo mundo para defender o companheiro. E aí, segundo informação que a gente teve, um jogador de Suzano deu um soco no jogador de São José na saída do intervalo, que o clima já estava quente, aí pronto, aí fechou o tempo, e é lógico, o pessoal do São José foi defender o companheiro. Aí, meu amigo, todo mundo brigou, o árbitro deu cartão vermelho para os 22, e mais os reservas, e encerra-se a peleja. E aí termina, né, o jogo amigável, termina de maneira muito feia, né? E ninguém aproveitou, né? Isso é que é ruim. Treinaram 45 minutos, ainda teria mais 45 para os técnicos mexerem, colocarem outros jogadores, mas aí também faz parte, isso aí também não é motivo para ficar achando que é o fim da temporada, que vergonha, é vergonha, mas também passa aí, daqui a pouco ninguém fala mais nada. Faz parte aí, a gente já viu briga, né, no futebol profissional aí, em jogos de campeonato brasileiro, para esquentar o fim do ano. Que coisa, hein? Que eu prefiro churrasquinho de fim de ano, viu, Antônio Carmo? Verdade melhor. Essa. Também, melhor. E os meninos machucados aí, Antônio Carmo? Falaram alguma coisa? Só falaram que estão machucados. Vão contratar mais gente? São José vai contratar mais gente ou não? Já está fechado o grupo? Não sei. Aí já não sei. Do lateral, o Felipe Borges tem que operar o joelho, os outros 2 não. São jogadores que chegaram agora também aí, vamos ver o que faz. E tem que ter uma avaliação, né? Se precisar, dá tempo ainda de contratar mais gente. O grupo, entre aspas, já fechado, com os seus 20, 21, 22 jogadores, não sei se é isso. Aí tem que olhar com calma para ver o que vai acontecer. São José Vôlei, hoje tem São José e Joinville, Antônio Carmo. E aí, essa Superliga masculina aí, pega no breu ou não? Para o São José manter-se ali, conseguir um bom resultado contra o Guarulhos, na semana passada, foi para Joinville, agora bela Joinville, onde está o Álvaro Luiz Pereira, grande torcedor do Fluminense, que nos ouve sempre lá pelas manhãs também. E o Joinville não é assim também um time para assustar tanto. São José conseguiu uma boa recuperação na vitória sobre o Guarulhos, e com os resultados, São José tem 8 jogos realizados, Joinville tem 9, né?
e ambos estão com 2 vitórias. O Joinville tem, obviamente, uma derrota a mais. Vamos ver se o São José consegue ganhar hoje, porque voltou com os resultados para a zona de rebaixamento, é o 11º, e hoje é um jogo que ele tem chance de ganhar. O Joinville, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas, o São José, 3 derrotas. São 2 times que, Muito obviamente, bom, não vão brigar então, lá em cima na tabela. Não vão brigar lá na parte de cima da tabela, não. Só um registro do basquete que a gente também não falou ontem, porque foi sexta-noite, São José tomou a piaba do Franca lá, Sim, e o Lucas Dias é pontos. outro que só não fez chover. Né? Lucas Dias fez uma partida memorável, 30 e poucos pontos, double-double, arrebentou no jogo, daquelas que vale a pena ver de novo, meu querido Antônio Carmo. Quando é que volta ao basquete São José agora, hein? Amanhã, recebe no ginásio Lineu de Moura o Brasília, bom time do Brasília que está aí fazendo uma bela campanha, dividindo liderança do campeonato com o Flamengo, com Minas, com Pinheiros, todos eles com 2 derrotas. O Brasília vem de 5 vitórias consecutivas, está jogando muita bola, muito basquete, ganhou do Unifacisa na última rodada, e o São José, então, que tomou essa pancada de 104 a 85, foram 19 pontos lá do Franca, vai agora em busca da recuperação. Faz 2 jogos seguidos em casa agora, quarta e sexta. Muito bom, a gente vai contando tudo por aqui no nosso bate-papo. Excelente terça-feira, Antônio Carmo. A gente se fala, hein? Lembrando aí que temos ainda esportes acontecendo, vamos acompanhar muita coisa interessante para esse final de ano, a gente vai falar. Um abraço para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando.